Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando o podcast Rádio Ciência, popularização da pesquisa na região do Alto Solimões, criado para difundir, atualizar e informar a sociedade da região sobre pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. Eu sou Kátia Franco e neste primeiro episódio vamos falar sobre o Centro de Conservação e Germoplasma e Implantação do Espaço Científico e Cultural da Tríplice Fronteira Alto Solimões, Amazonas, projeto aprovado no edital número 003/2020 PAINTER-FAPEAM, e também sobre o Parque Científico e Tecnológico do Alto Solimões, Amazonas, Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional 2020-2025. Os 24 episódios produzidos fazem parte do edital número 004/2023 POP-C-TIR-FAPEAM e partem de projetos e iniciativas de professores, pesquisadores das instituições de ensino, pesquisa e extensão, do Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas, do Centro de Estudos Superiores de Tabatinga da Universidade do Estado do Amazonas, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM Campus Tabatinga. A iniciativa é contribuir direta e indiretamente para a difusão dos conhecimentos através de relatos de experiências e de estudos desenvolvidos pelos pesquisadores que vivem e atuam na região do Alto Solimões, Amazonas. A professora Tassiana de Carvalho é a nossa primeira convidada para o nosso podcast Rádio Ciência. Ela que é graduada em Ciências Biológicas, mestre em Genética e Biologia Molecular e doutora em Recursos Naturais. Também professora da Universidade Federal do Amazonas, Campus Benjamin Constant, residente e atuante há 14 anos na nossa Tríplice Fronteira do Alto Solimões. Seja muito bem-vinda, professora Tassiana de Carvalho. Para iniciarmos, gostaria que pudesse apresentar aos nossos espectadores onde estamos, professora. Olá, Kátia, é um prazer, falar um pouco sobre o que fazemos, onde estamos. Pois bem, aqui estamos localizados, para quem não conhece a nossa região do Alto Solimões, nós vivemos na fronteira do Brasil, Peru e Colômbia, no Amazonas. E aqui nós estamos, e temos a presença de 3 instituições, como você bem falou, a UFAM, a UEA e o campus do IFAM. E estamos falando de uma região com ampla diversidade de oportunidades, com diferentes áreas de pesquisa, como vocês vão presenciar nos 24 episódios do programa Rádio Ciência, e com futuro promissor para se pensar em políticas de desenvolvimento regional. Assim, pensando na qualidade das pessoas que vivem nessa região tão longínqua, de tantos centros urbanos das grandes capitais que nós temos no Brasil afora. Então, por que falar isso? Porque nós temos uma região que abarca uma grande diversidade, e uma região que tem uma grande área de conservação ainda de floresta amazônica. Então, é um lugar estratégico para que a gente possa dialogar e mostrar quem são esses pesquisadores que estão aqui nessa região. Então, esse é o local onde nós estamos, onde nós vivemos, onde nós atuamos. Vários desses 24 episódios vai contar um pouco sobre isso. Professora Tassiana, então, qual o objetivo desenvolvido pelos projetos? Então, Kátia, quais são os objetivos desses 3 projetos? Nós temos aí 3 projetos com 3 vertentes diferentes. O primeiro, que é o Rádio Ciência, que é um podcast voltado para falar o que fazemos nessa região, difundir o que nós fazemos. Sim. O segundo projeto trata de projeto de pesquisa, que é a criação de um centro de germoplasma, que vai trabalhar com as áreas de conservação, o que é que nós temos de diversidade, o que é que nós temos dentro das comunidades e fazer, formar esse banco de conhecimento do que nós produzimos aqui nessa região. E o terceiro, que é a implementação do Parque Científico e Tecnológico, que é um projeto maior, onde a gente visa trabalhar com todas as questões tecnológicas de inovação para o desenvolvimento regional. Professora Tassiana, e quais são os resultados esperados desse
projeto, que é também o nosso podcast Rádio Ciência. Bom, esse projeto ele foi pensado inicialmente, né, como uma forma de popularizar o que nós produzimos na universidade. Vocês vão poder observar que nós temos grandes pesquisadores, grandes pesquisas sendo realizadas nessa região e que é pouco difundida. Então, a ideia surge no momento em que muitas pessoas perguntam: o que é que vocês fazem? Né? O que é que vocês produzem nessa região? E aí nós colocamos isso no papel, pensando nessa popularização do conhecimento científico dos projetos fomentados na região do Alto Solimões. Pensando principalmente na questão dos projetos aprovados pela FAPEAM, que é a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa. Né? Então, como resultado esperado, a gente pretende, né, realizar a estruturação de uma rede colaborativa entre as universidades participantes, né, Instituto Federal, escolas estaduais e as próprias emissoras, né, de comunicação que nós temos aqui na região. Elaboração de novas propostas de pesquisa, de difusão, né, para os editais de fomento e a produção documental, né, registros fotográficos e elaboração de conteúdos de difusão, né, para que o mundo saiba, olha, aqui na região do Alto Solimões existem, né, professores, pesquisadores, diferentes áreas, de diferentes instituições, produzindo, trabalhando, vivendo nessa região. E qual o objetivo do projeto, que é o Centro de Germoplasma? Bom, esse foi um projeto, né, voltado para a pesquisa, né, de coleta de dados, de informações, e nós tínhamos o objetivo de criar um espaço que pudéssemos entender, né, estudar, né, a questão da produção de sementes na região, certo? Então, esse projeto faz parte de um edital específico da FAPEAM, que foi muito especial, porque foi a primeira vez que vários professores submeteram um trabalho, e daí surge a ideia desse podcast também, né, de fazer a difusão desses trabalhos desses professores. E em 2019, nós tivemos essa virada de chave. Nós tivemos vários profissionais, pesquisadores das 3 instituições aqui do Alto Solimões, submetendo seus projetos de pesquisa à Fundação. Por que eu falo que é uma mudança, né, de chave? Porque até então os editais da FAPEAM eram voltados apenas para pesquisadores da capital. Sim. Então, concorrer com quem tem toda uma infraestrutura, que tem toda uma conectividade, é dolorido. Então, a gente submetia projetos, e nós éramos reprovados. Em 2019, a FAPEAM iniciou a sua interiorização. A FAPEAM iniciou, né, a construção de editais focados apenas para os interiores. Ou seja, eu deixava de concorrer com a capital, eu ia concorrer com meus próprios pesquisadores do interior. Uhum. E isso facilitou a nossa vida, né? Então, a gente tinha um edital onde a gente podia concorrer entre nós. E submetemos várias propostas, vários professores submeteram, que é resultado também desse podcast, né? E nós tivemos em 2019 para 2020, ali início da pandemia, 15 projetos aprovados, né? Então, pela primeira vez, o Alto Solimões, dentro dessas 3 instituições, nós tivemos 15 projetos aprovados. Isso para a gente foi maravilhoso. Sim. Imagina cada projeto com 48 mil, 45 mil, 30 mil para financiar a sua pesquisa. Então, a gente começa um momento, né, diferente nessa tomada. E aí, esse projeto, né, do germoplasma foi um projeto também aprovado nesse edital. Sim. E a nossa ideia era entender como que as comunidades trabalham com a conservação das sementes, como fazem uso dessas sementes, o que é que eles guardam do que produzem, né? Então, a gente teve esse objetivo. Professora Tassiana, qual a importância de bancos de germoplasma na atualidade climática que estamos vivenciando em nossa região? Então, Kátia, é importante a gente pensar, né, nessa dinâmica do que nós estamos vivendo nessa realidade atual. Então, hoje, né, pensando no ano 2023, nós estamos com a maior crise, né, hídrica da nossa região. Então, nós que estamos nessa região,
a gente tem visto o quanto que a seca afeta o nosso dia a dia. E isso nos preocupa, né? Por quê? Tudo isso contribui para que a perda de diversidade, né, elimine espécies que não são conhecidas ainda, né, que não foram caracterizadas. Então, os bancos de sementes, especificamente, trabalhar dentro da floresta, a floresta são repositores, né? São lugares onde a gente pode coletar e guardar sementes para um futuro, né? E para trabalhos de equilíbrio desse ambiente degradado. Então, os bancos de germoplasma, eles têm uma importância pensando nesse repositório de biodiversidade e pensando nas questões das mudanças climáticas. Então, a preservação ela é considerada um bem essencial para as futuras gerações. Então, o que é que nós queremos para as nossas populações? Né? Então, a gente está vendo aí que com essa seca, né, aumenta o número de queimadas, aumenta o número de problemáticas. A gente tem muitas comunidades hoje que não têm acesso à água de qualidade, nem para beber, muito menos, né, para suas outras atividades. Então, e outro ponto importante dos bancos de germoplasma é pensar na soberania alimentar. Hoje nós temos uma grande quantidade de sementes, né, que os próprios ribeirinhos e comunitários indígenas, eles guardam, né, armazenam para suas próximas plantações. Isso, no popular, é um banco de germoplasma. Né? Eu vou lá na comunidade, eu tenho minhas sementes, eu tenho minhas garrafinhas guardando as minhas sementes de melancia, de milho, de feijão. Né? Isso eu estou guardando aquilo que é melhor para mim. Né, pensando nesse bem, né, nesse bem natural, valioso e que assegura a minha alimentação futura. Então, o banco de germoplasma é isso, né? É o guardar aquilo que é importante. Professora, e como que foi realizado e desenvolvido as atividades do projeto? Então, primeiro, nós somos uma equipe, né? Nós temos um grupo de alunos de graduação, bolsistas de iniciação científica, alunos que trabalham em trabalhos de conclusão de curso, né? Os famosos TCCs, ou seja, um total de mais de 10 alunos e que aproximadamente a gente tem aí um envolvimento, né, de um grupo de pesquisa, vários professores atuando. Então, primeiro que essas atividades elas foram desenvolvidas em 4 municípios, né, em Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Benjamin Constant, e envolveu 17 comunidades, né, através de um período, né, de 2021 a 2022, nós tivemos essas expedições, essas viagens pelas comunidades. Não era só o meu projeto, né? Só o projeto da professora Tassiana, mas sim um grupo de professores que tem seus projetos e a gente se junta, porque a gente conhece a dinâmica da nossa região e aqui ir a campo é muito caro. Né? Tudo é barco, é combustível. Então, a gente tem um grupo de pesquisa onde a gente se junta, né? E isso facilita nossas viagens, nossos trabalhos em campo. As pesquisas. Sim. E tudo isso envolveu, no total, 41 famílias de agricultores, né, onde a gente buscou identificar aí a diversidade de espécies que nós temos nessas áreas onde fizemos os nossos estudos. E sobre esse projeto, o Banco de Germoplasma, quais os principais resultados? Bom, Kátia, nós identificamos inicialmente 40 espécies, né, que foram citadas pelos entrevistados, destacando aí o açaí, que é o nosso principal alimento, né? Como uma espécie frutífera mais vendida e aproveitada pelos comunitários e ribeirinhos, né? Nós temos aí o açaí como sendo uma espécie de grande potencial benéfico e um valor nutritivo, né, é importante para a gente pensar o desenvolvimento da região, que faz parte de um trabalho que a gente vai falar lá no outro projeto, né, do Parque Científico e Tecnológico. Nisso tudo, a gente destacou aí a identificação de 18 famílias botânicas, né, destacando açaí, o buriti, o cupuaçu. Nós temos uma área aqui muito grande e forte de cacau, mas que precisa ser muito bem trabalhado, né? Mapeamos os problemas enfrentados pelos agricultores. A gente sabe, e a gente vive isso, a nossa dinâmica fluvial, ela é dura, né?
E aí também os agricultores nos identificaram problemas com pragas, doenças, né? A própria comercialização dos produtos que eles retiram das suas comunidades. Não é fácil sair da comunidade e vender esse produto no mercado, nas cidades mais próximas, né? Às vezes, eu gasto muito mais combustível levando o meu produto para a cidade do que utilizar o meu produto na própria comunidade. Então, a maioria, né, faz uso para o próprio consumo da sua família, né? Uma das coisas que os entrevistados sempre falavam, né, nas suas entrevistas é sobre a questão das invasões de terra, né? A gente sabe, eu vou lá, planto minha roça, né? Faça a minha roça, e aí vem um vizinho, né, outra pessoa de outra região e retira o que eu produzi. Então, foi detectado vários problemas, né, a gente conseguiu mapear esses problemas e o próprio cansaço, né, eles relatam muito esse cansaço de trabalhar, de estar ali na roça, de estar no meio da floresta, às vezes fazendo trabalho extrativista, né, de retirada da castanha, que é um trabalho muito árduo para chegar aqui na feira e eu vender a R$5 um pacotinho de castanha. Então, esse projeto a gente conseguiu identificar várias questões, né? E também produzir um calendário de atividade, ou um calendário que a gente pode chamar de atividade, um calendário agrícola, né? Onde a gente pode visualizar a temporalidade dessa produção. O que é isso? Nós estamos numa região sazonal. Né, de 3 em 3 meses, eu tenho uma determinada fruta, né, um determinado produto. Então, a gente tem a produção aí também desse calendário de floração e frutificação, para que a gente possa entender qual o período que vai florar e qual o período que eu vou ter a fruta. Como eles chamam aqui, período de safra, não é, professora? De safra, exatamente. Professora, vamos então agora abordar um outro projeto, que é o Parque Científico e Tecnológico do Alto Solimões. Nos fale um pouco sobre esse projeto. Bom, Kátia, primeiro que esse projeto, eu falo que para todo mundo que ele é um projeto guarda-chuva, né? É aquele projeto grande, onde embaixo dele tem vários subprojetos, não só o da professora Tassiana, mas de vários outros professores. Então, esse é um primeiro projeto que tem como objetivo fomentar, fortalecer e diversificar o que a gente pode produzir de negócios inovadores na região do Alto Solimões, né? Trabalhando nessa temática da sociobioeconomia. Hoje o mundo fala muito sobre bioeconomia, né? Mas a bioeconomia ela está totalmente relacionada com o social. Sem as pessoas, eu não tenho economia. Sem as pessoas, eu não tenho o bio, a vida, né? Então, por isso que a gente chama, né? A gente coloca aí o sócio-bioeconômico, certo? E esse projeto ele tem como missão, então, promover a ciência, tecnologia e inovação com base no conhecimento das pessoas da região, dessas pessoas que trabalham na agricultura familiar, que têm um conhecimento tradicional, que vivem nessa região. E aí a gente sabe, né? Nós vivemos numa região que quase todos são indígenas, né? Então, nós temos uma região altamente rica em etnicidade, né? Nós temos vários povos indígenas nessa região. Então, a gente tem que trabalhar numa implementação de um ambiente de inovação que leve em consideração esses conhecimentos tradicionais. Quais as principais ações desse trabalho, professora? Bom, só para a gente se atualizar um pouco do histórico desse projeto, esse projeto ele nasce em 2019, né? No almoço, numa roda, né, de conversa com a professora Tatiana Shaw, que hoje está no Banco Interamericano, e ela idealizou o projeto, ela pensou o projeto e chegou para a gente, pesquisadores da região, e disse assim, olha, gostaria de fortalecer, né, iniciativas aqui na região. E nós começamos uma discussão, né, uma elaboração, nos fortalecer enquanto pesquisadores. O que é fortalecer? Mostrar para o mundo que nós estamos aqui e o que nós fazemos. Então, nos organizando. Sim. Nos organizamos e conseguimos chegar
ao ponto do governo federal e dizer, olha, nós estamos aqui na faixa de fronteira e a gente precisa pensar nesse desenvolvimento regional. Então, nasce em 2019, 2020 a gente consegue escrever o projeto, submeter o projeto e esse projeto é aprovado e ele se torna esse grande guarda-chuva onde tem apoiado várias ações. Quais são as principais ações, né? A estruturação de um ecossistema de inovação. Para isso, a gente teve, né, nesse projeto, a aprovação de recurso para compra de equipamentos dos nossos laboratórios, certo? Mais de R$1 milhão foi comprado de equipamentos, que hoje está dentro da Universidade Federal do Amazonas. A gente tem feito a qualificação, capacitação de recursos humanos, que a gente sabe que o nosso grande gargalo aqui na região é a formação das pessoas, né? A gente tem feito o fortalecimento e articulação das instituições, fazer o exercício das pessoas que estão fora da nossa região olhar para a gente. Não a gente sair para ir lá, é fazer eles virem aqui conhecer as nossas dificuldades, a nossa realidade, conhecer os nossos potenciais e conhecer, né, o que essa Amazônia da periferia tem a nos oferecer. Essa é uma das nossas grandes missões, certo? Fomentar os grupos de pesquisa. Hoje nós temos vinculado ao Parque Científico e Tecnológico mais de 8 grupos de pesquisas, certo? Organização de base de conhecimento técnico e científico prestado às comunidades, ou seja, a comunidade ela pode hoje chegar e nos solicitar elaboração de projetos, acompanhamento técnico. Enfim, são várias ações que o parque está aí à disposição. É um projeto, Kátia, que está em processo de implementação. Por isso que ele é até 2025. Né? Então, 2025, a gente tem que entregar esse projeto executado. Professora Tassiana, como que foi desenhado a governança do projeto? Bom, Kátia, inicialmente, quando nós pensamos no projeto do Parque Científico e Tecnológico, que é um projeto aprovado pelo Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, nós pensamos num projeto de quíntupla hélice, ou seja, 5 vertentes, né, 5 hélices coordenando essas atividades. A academia, que são as universidades e instituições de ensino e pesquisa e extensão, o governo, certo? O setor privado, as organizações de base e os bancos de investimento. Sem dinheiro, ninguém trabalha, certo? Então, dentro dessas 5 vertentes, né, dessas 5 L's, a gente pensou nessa governança. Atualmente, o projeto está nessa hélice de academia e diálogo com o governo. Né? Então, a gente tem o apoio do Ministério, nós temos o apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Amazonas. Então, a gente está nesse diálogo. E uma aproximação com as organizações de base, que são as cooperativas, associações. Então, ao término do projeto, a gente tem que montar essa quíntupla hélice e pensar quem vai coordenar tudo isso. Professora Tassiana é só a pontinha do nó, né? É o início. Então, em 2025, a gente tem que estar com isso tudo estruturado e pensando em cada uma dessas hélices, trabalhando conjuntamente para que o parque possa ser um ambiente que traga o desenvolvimento para a região. Professora Tassiana de Carvalho, muito obrigada pela entrevista aqui no nosso primeiro episódio do podcast Rádio Ciência. Kátia, eu que agradeço. Aproveitem, né, o nosso projeto, é um grupo, tem todo um envolvimento, né, um trabalho de fazer essa difusão e dizer assim, olha, nós estamos aqui, nós produzimos, precisamos de apoio, mas que as pessoas venham conhecer a nossa realidade. Não basta só falar da Amazônia sentada numa cadeira, lá no seu escritório, nas grandes capitais, sem conhecer a nossa realidade. O nosso intuito quer ser nosso parceiro? Vem aqui trabalhar com a gente. Muito bem, acompanhe os episódios do podcast Rádio Ciência na página pactas.org. Também estamos no YouTube, como Rádio Ciência, e também no Facebook e no Instagram. E nosso próximo podcast vai abordar o assunto Paneiro de Ciências, um estudo sobre o açaí e o mapati.
Obrigada pela sua atenção e até o próximo podcast Rádio Ciência.